Bom, a gente conversa agora com o Dr. Alexandre Naime. Ele é médico infectologista, chefe da infectologia da Universidade Estadual Paulista. Doutor, bem-vindo, obrigada pela presença. Queria que a gente começasse falando sobre essas informações, últimas informações que a gente teve, né, oficiais aí em relação ao estado de saúde do presidente Trump. Ele não está precisando de oxigênio, está sendo tratado com antiviral, um remédio que ainda não é vendido comercialmente, está se sentindo bem. Queria que a gente fizesse essa primeira avaliação e que remédio poderia ser esse, né? O que a ciência já evoluiu em relação ao tratamento da Covid-19 nesses últimos tempos? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos da Globo News. Na verdade, o presidente Trump tem o que a gente classifica como forma leve da Covid. Ele tem fadiga, então cansaço bastante importante, e sintomas de resfriado leve, nariz escorrendo, dor de garganta, sem febre alta. Mas ele tem 3 fatores de risco que deixam a comunidade médica preocupada. Ele tem 74 anos, então isso já é um fator de maior gravidade para a Covid com complicações. Ele é uma pessoa obesa e também é do sexo masculino. Então são esses 3 fatores que o colocam numa zona de risco. E obviamente, para ele ser o presidente da nação mais poderosa do mundo, foi tomada uma série de medidas por excesso de zelo, excesso de cautela. Então ele foi hospitalizado, apesar de não ter necessidade de oxigênio, como já apontou a reportagem, e ele recebeu, na verdade, Raquel, 2 tratamentos. Ontem, ele recebeu 8 gramas de uma droga chamada Regeneron. O que é o Regeneron? É uma combinação de anticorpos monoclonais. Então, são substâncias que são fabricadas sinteticamente e que vão, então, bloquear a ação do vírus. Esses anticorpos, eles se ligam à estrutura do vírus e impedem com que ele consiga se reproduzir. Então, esse foi o primeiro tratamento que ele recebeu ontem. Esse tratamento ainda está em fase experimental, fase 3 de estudo clínico nos Estados Unidos. E para o presidente Trump foi aberta uma exceção, então ele recebeu o que a gente chama de uso compassional dessa droga, aliás, numa dosagem maior do que está sendo usada no estudo. E hoje, pela madrugada, o médico do Trump, né, da Casa Branca, chamado Sean Conley, ele também nos contou que, além desse tratamento, ele foi medicado com um antiviral específico chamado Remdesivir. O Remdesivir está indicado nos Estados Unidos, já tem aprovação para uso nos Estados Unidos, em casos mais graves. Ele reduz a necessidade de internação em UTI. Então veja que no caso do presidente Trump, por um excesso de zelo, porque por enquanto o que a gente sabe é que ele tem só uma Covid leve, foi feita uma associação de duas estratégias. Primeiro, dando anticorpos já prontos, anticorpos monoclonais específicos de última geração, e também uma droga antiviral direto, Remdesivir. Tudo isso, então, para evitar, obviamente, que ele evolua para uma forma grave ou para uma forma crítica. Doutor Alexandre, eu queria que você repetisse o nome desses anticorpos aí e como se daria a combinação, né, entre esse medicamento e o Remdesivir para ajudar o paciente com Covid-19 nesse estágio inicial da doença. O nome comercial desse anticorpo monoclonal é chamado Regeneron. Regeneron, então, é uma droga fabricada por um laboratório de Nova York, como eu disse, está em fase de estudo, fase 3. A fase 2 foi publicada com 25 participantes, está indicada para casos leves, a pesquisa está sendo feita para casos leves, para evitar justamente a evolução para casos graves ou casos críticos, aqueles que precisam de UTI. Então, ainda não é uma droga aprovada pelo FDA, né, o Food and Drug Administration, que é como se fosse a nossa Anvisa aqui no Brasil, ela ainda está em fase de estudo. Mas, como se trata de uma figura política muito importante, foi aberta uma exceção. Isso se chama na ciência uso compassional, ou acesso expandido. Então, para ele foi feita uma exceção, porque se ele entrasse no estudo, ele poderia também cair no braço do placebo, que é sempre assim que os estudos são feitos. Então, ele recebeu, aliás, uma dose grande, né? Esse Regeneron uma combinação de 2 anticorpos monoclonais. Então, é como se fosse um tipo de carapaça, um tipo de envoltório, que são esses anticorpos, que se ligam nas estruturas externas do vírus
impedindo que ele consiga infectar novas células. É como se eu blindasse, é como se eu capturasse esse vírus e colocasse ele dentro de uma estrutura em que ele não consegue atacar novas células. Repito que é um tratamento experimental que não se sabe sobre a eficácia real, se funciona ou não. Mas naqueles 25 pacientes de fase 2, aparentemente foi muito bem. E adicionalmente, numa medida que foi feita posteriormente, agora na madrugada de sexta para sábado, ele recebeu o Remdesivir. O Remdesivir é uma droga que já está aprovada nos Estados Unidos para uso em casos graves, casos que estão hospitalizados ou que estão na UTI. Não teria indicação para casos leves, como é o caso, por enquanto, do presidente Donald Trump. Mas, como ele é uma figura política muito importante, por excesso de zelo, também foi feito. Essa segunda indicação do Remdesivir, a droga antiviral, foi feita pelo pessoal da Johns Hopkins, que está assessorando o médico da Casa Branca, o Sean Conley, na condução da Covid, no caso do presidente Trump. Doutor Alexandre, o senhor tinha mencionado alguns fatores de risco, né, em relação ao presidente Trump. Ele também toma remédio para colesterol. Não sei se isso também potencializa os riscos aí no caso de quem tem Covid-19. E queria que o senhor falasse sobre essa questão da internação. É ideal mesmo, apresentando mesmo sintomas leves? O que o senhor avalia da conduta que tem sido tomada em relação ao presidente americano? Primeiro, em relação ao colesterol, a gente sabe que a hipercolesterolemia, aquele paciente que vive com colesterol alto, causa uma consequência muito grave. São as placas de ateroma, a aterosclerose, que leva a infarto e a derrame. Isso é um fator a mais de risco, se é que ele tem essas complicações, se ele não tem o colesterol controlado. Agora, se fosse um cidadão comum, ele com certeza não seria internado. Seria feita uma monitorização em casa, através de saturômetro, através de consultas por telemedicina. Então, ele está no hospital por precaução, ele deve ter feito provavelmente, não foi liberado isso, mas é comum, é prática entre nós infectologistas realizarmos uma tomografia de tórax para ver se há acometimento pulmonar, porque existe, no caso de Covid leve, pode ser que o pulmão tenha sido poupado, pelo menos por enquanto. Ele está nos primeiros dias de sintomas, provavelmente aí do terceiro para o quarto dia. Então, são todas medidas, vamos dizer assim, com excesso de cautela, porque obviamente se trata de uma pessoa muito poderosa e que não pode se dar margem para possíveis gravidades. Mas é interessante notar que todos os tratamentos que estão sendo feitos por Trump, né, além do Regeneron e do Remdesivir, ele está recebendo zinco e vitamina D. É interessante notar que não foi feito a hidroxicloroquina, que foi uma droga que o Trump tanto defendeu e que até estava usando de forma profilática, né? Mostrando o que a gente já sabe, que essa droga não tem eficácia, não tem comprovação científica de funcionamento, quer seja na profilaxia, quer seja no tratamento da Covid. Tanto é que não foi prescrita no caso do presidente. Doutor, tem outras pessoas também na Casa Branca, convidados de eventos que participaram, né? A gente mostrou num evento. Vamos colocar a imagem aqui. Foi um evento que aconteceu na Casa Branca. Na própria Casa Branca, na semana passada, essas pessoas tiveram um diagnóstico positivo para a Covid-19. Tem essa imagem aí. A gente vê, né? Eles estavam num lugar aberto, é o chamado Rose Garden, ali na Casa Branca, mas dá para ver que algumas medidas não estão sendo tomadas, por exemplo, como distanciamento social, uso de máscaras. Quer dizer, a gente pode concluir, então, que não adianta estar ao ar livre, é de fato preciso manter outros cuidados. Exatamente, Raquel. A gente percebe, na verdade, né, que houve uma ironia do destino no caso do Trump. No próprio debate que aconteceu na última semana, teve um momento em que o Trump ele fez uma gozação com o Biden, dizendo assim, não, porque o Biden está sempre de máscara, aliás, ele usa uma máscara muito grande, que não dá nem para ver o rosto dele. E, infelizmente, a Covid-19 exige, nesses tempos de flexibilização, as famosas regras de ouro. Primeira delas, uso de máscara de forma consistente. Segundo, distanciamento social, mesmo usando as máscaras. Então, todos esses convidados aí que estavam na coletiva deveriam ter um espaçamento mínimo de 1,5 m, 2 metros entre as cadeiras e usando máscara. E terceiro, higiene das mãos. Essas 3 medidas mitigam, diminuem muito o risco de transmissão.
Então, a gente sabe que, infelizmente, o Trump tomou desde o começo da pandemia, uma conduta um tanto quanto negacionista contra a transmissão, contra o uso de máscara. Muitas vezes foi flagrado em ambientes públicos com populares e outros políticos sem máscara. E, infelizmente, esse é o preço que se paga. Só para fazer um paralelo, uma experiência pessoal nossa aqui, né, da infectologia da Unesp, nós somos médicos especialistas que estamos atendendo Covid desde março. Todo dia a gente atende 5, 10, 15 pacientes Covid e até agora nenhum de nós se infectou pelo Covid, simplesmente porque seguimos as regras de prevenção. Então, isso tem que ser adotado por todo mundo nessa flexibilização até que nós tenhamos uma vacina, algo que consiga, então, impedir a alta transmissibilidade desse vírus. Doutor, ainda sobre essa imagem que a gente tinha, né, das pessoas nesse evento, o que a gente pode depreender em relação ao contágio? O que já se sabe em relação ao contágio do novo coronavírus? Muitas pessoas falam, né, o ar livre não precisa, alguns médicos orientam. A OMS já falou sobre pegar pelo ar, depois voltou atrás. Quer dizer, o que a gente sabe sobre esse contágio pelo ar? Mesmo ao ar livre, o vírus fica ali pairando, alguém pode passar ali, respirar aquele ar e pegar? Como é que são os estudos em relação ao contágio, os mais recentes? Então, vamos lá. A Covid-19 é uma doença eminentemente de transmissão respiratória por gotícula. Então, quando eu estou falando, saem pequenas e invisíveis, pequenas gotículas, pequenas quantidades de líquido, tanto de secreção traqueal, secreção de orofaringe ou mesmo de saliva, que elas são lançadas numa distância justamente de 1,5 m, 2 metros. Aliás, quanto mais alto eu falar, quanto mais, se eu for cantar, se eu for gritar ou se eu for exalar, fazendo uma corrida, fazendo inspiração forçada, essas gotículas vão mais longe. E são essas gotículas que contêm o vírus. Mesmo no ambiente aberto, vamos pensar numa praia lotada, né? Que a gente tem visto, infelizmente, aí nos últimos finais de semana. Uma praia lotada, ambiente aberto, com vento. Mas se as pessoas estiverem próximas umas das outras, com essa distância menor que 1,5 m, as gotículas vão chegar no rosto da outra pessoa, entrando, então, o vírus pela mucosa do olho, do nariz e da boca. Essa transmissão por gotícula, ela é responsável por 85% a 90% dos casos. O segundo modo de transmissão mais comum é a transmissão por contato, porque essas gotículas que saem de uma pessoa infectada vão cair em superfícies, por exemplo, como uma mesa, como um apoio do pegador do ônibus, e essas gotículas ficam com o vírus viável, dependendo da superfície, se não for uma superfície absorvível, por até 4 dias. Então, se alguém põe a mão ali depois que a gotícula chegou e leva a mão ao olho, nariz e boca, a pessoa também se contamina. É uma transmissão menos importante, mas também, do ponto de vista epidemiológico, considerável, cerca de 5% a 15% dos casos. A última situação que você citou, Raquel, que é a transmissão para aerosol, que seria aquele vírus que fica no ar boiando, né? Ele é raro. Acontece em situações extremas, principalmente no ambiente hospitalar. Então, por exemplo, quando eu, médico, vou entubar um paciente, coloco uma cânula lá na garganta dele, o paciente expira, se forma um spray, que é esse chamado spray de aerosol, com microgotículas menores de 0,5 nanômetro e que podem sim, por causa do tamanho, ficar suspensas no ar por um período de até 4 horas. Então, em ambiente hospitalar, em alguns procedimentos como esses que eu disse, intubação, nebulização, aspiração de traqueia, pode ser gerado aerosol. É por isso que somente os profissionais de saúde devem usar aquela máscara especial chamada N95, que é a máscara que filtra partículas inferiores a esse diâmetro aí de 0,5 nanômetro. Então, são esses 3 meios de transmissão, mas para a população em geral é importantíssimo deixar claro que a transmissão por aerosol é raríssima. Talvez em algumas situações, por exemplo, de inspiração forçada, a pessoa está fazendo uma esteira na academia e fica soltando ar com muita força, uma aula de canto, todo mundo junto numa sala fazendo um coral, ou uma aula de yoga que tem aquela inspiração forçada. São situações muito específicas. Então, o que a gente deve levar em consideração para a população em geral é principalmente a transmissão por gotícula e a transmissão por contato. Doutor, no começo da sua resposta, o senhor citou o presidente americano Donald Trump
falando sobre a máscara do Joe Biden, né? E aí a gente via todo aquele cenário ali naquele ambiente do primeiro debate. Joe Biden fez o teste, deu negativo, mas havia mais pessoas ali naquele recinto. Como é que a gente pode entender a possibilidade de transmissão num ambiente fechado com ar-condicionado, onde o presidente Donald Trump estava sem máscara e possivelmente já contaminado, né? Exatamente. Com certeza ele estava contaminado, já estava infectado, já estava com vírus no momento do debate, mas observe que os organizadores do debate colocaram uma boa distância entre eles. Então, ali entre o Trump e o Biden, tinha uma distância de 4 metros. Então, mesmo que o Trump gritasse, as gotículas não iam chegar no Biden. E o Biden, muito espertamente, né, muito sabiamente, até o momento antes de ter esse distanciamento, ele estava usando máscara. Uma máscara, aliás, bem grande, que é a mais adequada, né? O problema é quando se perde esse distanciamento. Mesmo sem o uso de máscara, se eu tiver um distanciamento grande, as gotículas não vão chegar. Lembrando que elas também não vão ficar suspensas no ar, mesmo com ar-condicionado, porque não é uma situação que causa aerosol. Então, no debate em si, se eu tiver esse distanciamento, não tem problema. Uma entrevista ou qualquer contato com um distanciamento aí de 1,5 m, 2 metros, no caso, por excesso de zelo, foi colocado 4 metros. Mas a gente viu, durante o debate, o Trump se confraternizando ou pegando dicas com assessores, e aí a proximidade foi pé de ouvido, e aí, obviamente, muitas pessoas podem ter sido contaminadas, podem ter sido infectadas. Tá certo, doutor Alexandre Naime, médico infectologista, chefe da infectologia da Universidade Estadual Paulista. Muito obrigada por participar aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Contamos com o senhor para uma próxima, doutor. Até mais. Foi um grande prazer, um ótimo dia para todo mundo aí da Globo News. Obrigada para vocês também, bom trabalho.